Marli Policarpo, estamos aqui com a advogada Marli Policarpo para tirar suas dúvidas e hoje nós vamos falar sobre direito imobiliário. Marli, o direito imobiliário, para o que ele serve? Bom, primeiro, prazer enorme estar aqui novamente, né, na nos nosso bate-papo diário. Então, o direito imobiliário, é, quero fazer uma observação antes. Você sabia que muitos dos maiores problemas financeiros das famílias brasileiras envolvem imóveis? Imóveis? Exato. Por quê? O imóvel é o bem maior, normalmente, que, né, de maior valor econômico que a pessoa tem. Então, Bem, daí vem várias nuances, né, que envolve o direito imobiliário. Mas respondendo à tua pergunta, o direito imobiliário, ele é o ramo do direito que cuida de tudo que envolve imóveis, casas, apartamentos, terrenos, propriedades em geral, né? Fazendas, sítios, enfim, tudo isso. Ele está presente na compra e na venda de imóveis, na regularização de imóveis sem escritura, em contratos, em inventários, uso capião, locação, financiamento e também em disputas judiciais. Marli, e para que serve um advogado no direito imobiliário, no negócio imobiliário? O advogado, ele é de extrema importância porque tudo que você, normalmente, praticamente tudo que você vai fazer em relação a um imóvel, você vai precisar da assinatura de um advogado. Como, por exemplo, se você vai fazer um uso capião extrajudicial, que é aquele uso capião no cartório, você vai precisar da assinatura de um advogado, mesmo sendo extrajudicial. Outro fator importante é que o advogado, por exemplo, se você fez um contrato de compra e venda de algum imóvel, é, é importante, de forma preventiva, que você tenha um advogado que vá analisar esse contrato, né, e ver se está tudo dentro das formalidades da lei. E se esse imóvel realmente está é adequado para você estar comprando, se ele não tem nenhum impedimento, o que que envolve esse imóvel. Então, o advogado, ele é para não só para resolver o problema, mas para prevenir qualquer problema futuro. Por exemplo, Marli, muitas famílias e muitas pessoas que eu conheço estão com dívidas, né? Dívidas de cartão de crédito, dívidas até de financiamento. Nessas dívidas, tem como a pessoa perder o imóvel? Então, algumas dívidas, elas podem sim vir a fazer você perder o imóvel. O imóvel, ele é um bem de família, né? O residencial, ele em regra, ele é protegido quanto à penhora ou, né, de dívidas. Porém, há algumas dívidas que elas vão fazer com que você perca esse imóveis. E quais são essas dívidas? Então, a dívida de pensão alimentícia, ela pode vir a fazer você perder o imóvel. O financiamento do próprio imóvel, caso você não pague, você pode vir a perdê-lo. Os impostos, principalmente aí estamos falando do IPTU, né? O IPTU, ele permite, o acúmulo da dívida do IPTU permite você perder este imóvel. E nós também temos outro não mais importante nem menos importante, que é a dívida de condomínio, né? Muitas pessoas vão aí enrolando aí com as dívidas de condomínio e você pode vir a perder este imóvel, caso Por não. isso que, por isso que muitos imóveis vão a leilão, né? Eu já vi sites de imóveis de leilão que está lá, olha, dívida do IPTU é X, dívida do condomínio é X. Por isso, né? Tem essa perca. Exatamente, porque é muito comum, né?
os leilões de imóveis normalmente se dão por esse tipo de dívida, que é para poder ressarcir quem ficou no prejuízo aí, no caso, às vezes o Estado, a prefeitura, às vezes o condomínio, ou algo assim. Mas agora eu não sabia da pensão alimentícia. Então, se a pessoa deve muita pensão alimentícia, mesmo preso, ela pode perder o imóvel dela pela quantidade de dinheiro. Porque se resta somente esse bem a ser penhorado, que o alimento ele é o mais importante, entende? E se só resta esse bem a ser penhorado, por que não penhorar, né? E Marli, imóveis com dívidas. Eu posso comprar um imóvel com dívida, por exemplo? Você pode até comprar, mas desde que você esteja ciente da dívida, né? Do imóvel, seria um imóvel que você teria que ter um cuidado a mais, né? Porque você teria que ver aí se não há qual o risco que tem. E se esse imóvel já está em penhora, né? Qual o tipo de dívida que tem? Será que compensa você comprar esse imóvel e pagar esse débito aí em relação ao que está envolvendo o imóvel? Então, assim, é um risco muito grande, mas antes de você fechar o negócio, seria necessário que você analisasse a matrícula do imóvel, né? Ver qual tipo de dívida, se você realmente quer arcar com essa dívida, para que você não venha, no futuro, ter um prejuízo sem precedentes. Porque quem casa quer casa, né? Exatamente. Né? Com imóvel, acho que não se deve brincar, porque é algo assim muito. Quando a pessoa compra, é porque ela quer muito aquilo. Então, a decepção de perder, ela deve ser muito frustrante, É né? verdade. Regularizar o imóvel. Tem muitas pessoas que estão sua casa, mas não tem o número da matrícula ou não fez outras regularizações. Precisa isso? Porque normalmente a pessoa ela só se preocupa em fazer a escritura, né? Aí você faz a escritura, mas não registra na matrícula do imóvel essa escritura, essa compra, entende? E isso, se você, às vezes, comprou de uma pessoa esse imóvel, essa pessoa está com algum problema financeiro aí, sendo processado na justiça, e vem, de repente, eles descobrem que ele tem esse imóvel no nome dele. Esse imóvel vem a ser penhorado. Você não fez o registro na matrícula do imóvel, passando aquele imóvel para você, ele muito provavelmente vai ser penhorado. E isso vai fazer com que você perca o seu investimento, né? A gente já falou da penhora, já falou do IPTU, das dívidas. Quais são outros cuidados essenciais na hora da compra e venda desses imóveis? Bom, a regularização na posse, né, que é essa que é esses documentos, né, o registro na escritura do imóvel. Você também, às vezes, você está no imóvel há muito tempo, mas você não tem nenhum tipo de documento, então você pode estar fazendo o que nós chamamos de uso capião, né, que vai variar aí de área rural, área urbana, vai depender de uma série de fatores, mas você mora ou possui um imóvel há anos sem escritura, você pode estar entrando com o uso capião e vir a regularizar esse imóvel. Né? Isso é bastante interessante, muito comum, e você também, nesse caso, precisa do auxílio de um advogado para poder estar fazendo. E Marli, esse uso capião, né? Quando é possível virar o dono desse imóvel? Isso vai depender do tempo que você está nesse imóvel. Se você tem uma posse mansa e pacífica, ou seja, o proprietário dentro de um período de tempo, ele não
te perturbou ali, ele não pediu para você sair, ele não fez nada que fosse para que você deixasse a posse daquele imóvel e para outro endereço, né? Então, você atingindo esses requisitos legais, né, que são alguns requisitos aí, você pode entrar com uma ação judicial ou até mesmo, dependendo da situação, fazer o uso capião extrajudicial. Então, em ambos os casos, o uso capião você vai conseguir a posse desse imóvel, ter ali o registro, ter toda a documentação bonitinha, tudo no seu nome. Marli, por acaso eu sou dono de um imóvel, o imóvel está parado, invadir o meu imóvel, o que eu posso fazer? Bom, se você soube de imediato que este imóvel foi invadido, então você tem que tomar as providências legais, né? Começando aí pelo básico, que é chamar a autoridade policial para poder fazer um boletim de ocorrência. Depois, você pedir para que essa pessoa saia. Às vezes, você pode fazer uma comunicação extrajudicial para ela, para que ela saia. Não funcionando nada disso, então você vai contratar um advogado para que ele entre com a ação devida, pedindo para que aquela pessoa seja retirada do seu imóvel. E por acaso eu não sabia que invadiram o meu imóvel e essa pessoa pediu uso capião. E aí? Bom, se você ficou sabendo foi comunicado a você que existe esse pedido de uso capião, então você vai contratar também um advogado, vai fazer ali os recursos cabíveis, vai, né, provar que o imóvel é seu, que o imóvel estava ali parado por uma determinada situação e não. E assim pode ser que você venha conseguir reverter essa situação e ter o seu imóvel na sua posse novamente. Você falou muito sobre escritura e registro. Qual que é a diferença entre a escritura e o registro? A escritura, você vai no cartório e registra o imóvel simples. Você tem um documento ali é, formal falando que o imóvel é seu, com os dados e todo bonitinho. Porém, dentro do cartório, existe uma pasta, um livro especial ali, onde que é registrado esse imóvel, quadra, tudo bonitinho. Dentro desse registro, você vai colocar a sua escritura do seu imóvel. Então, são duas coisas diferentes. É como se o contrato ali de compra e venda, ele vai ser regularizado no cartório, né? Você vai fazer a escritura a partir desse contrato, ok. Porém, essa escritura, ela tem que ser registrada no registro do imóvel. É como se fosse um registro de nascimento do imóvel, entende? Onde vai todos os dados de quem é o novo proprietário do imóvel. Tem muitas pessoas na hora de vender imóveis, eles fazem aquele famoso contrato de gaveta. É seguro fazer isso? O contrato de gaveta, ele é coisa para momento ali, só para formalizar ali aquele ato naquele momento. Só que depois, mas ele não vai te dar a garantia de que o imóvel é seu, entende? Ele não te dá garantia nenhuma. Não quer dizer que o imóvel é seu. Por isso você tem que fazer a escritura e o registro, né? Porque afinal você está fazendo um investimento de uma vida normalmente na compra de um imóvel. Então, a partir daí, você tem que, por obrigação, de fazer, não confiar no contrato de gaveta. Ele é só para ali alguns dias, só para o momento ali do negócio. Mas tem que haver as outras formalidades. Agora tem muitos imóveis aí que estão no inventário, né? Que muitas pessoas querem que a pessoa, o parente morreu, o pai, a mãe, quem lá que seja morreu, deixou para os herdeiros. No inventário, eu posso vender antes do inventário acontecer o imóvel? Então, o imóvel,
em situação de inventário, seria interessante que você fizesse todo o processo de inventário primeiro antes de vender. Vai haver situações em que vai haver autorização judicial para ser vendido, né? Mas o correto é vender somente após estar com todo o processo de inventário concluído, entende? Porque se você vender antes, daí vai para o inventário e aí pode ser que a justiça barre, ou se você quiser construir, vai que o juiz não der autorização, né? Pode dar tudo isso. Exatamente. Então, assim, porque são muitos detalhes dos herdeiros, que pode haver certo tipo de herdeiros dentro desse inventário em que precise da autorização judicial para poder esse imóvel ser vendido. Então, são muitos detalhes, é bastante minucioso, não convém que você saia comprando ou vendendo o imóvel que está ainda em inventário, processo de inventário. Vender e comprar imóvel é uma coisa séria, por isso que eu trouxe aqui a doutora Marli Policarpo, da assessoria Policarpo. Marli, como que faz para te chamar, para seguir o seu perfil? Como que é? Então, nós temos o nosso Instagram, né, @marlipolicarpo. Também temos o nosso site da assessoria Policarpo, em que nós temos aí todos vários vídeos nas nossas redes sociais explicando vários dúvidas, né, dos seguidores aí sobre questões de imóveis. Então, nos siga lá e aproveite bastante as nossas informações. E tudo, a Marli mora na Europa e tudo pode ser feito à distância, né, Marli? 100% online. Tanto o contato com o cliente, né, as entrevistas, nós podemos fazer por videochamadas. O nosso trabalho ele é feito 100% online, porque o nosso judiciário hoje ele é um dos mais modernos do mundo, né? Então, nos permite trabalhar à distância. Então, você não precisa ter preocupação. Conheceu a Marli agora, está vendo a Marli faz um tempo no meu perfil, aqui no Alexandre Daniel TV. É só você contatar a Marli Policarpo com qualquer coisa. Inventário, direito familiar internacional, direito familiar também aqui no Brasil, imobiliário, que a Marli vai te atender com enorme prazer e tirar as suas dúvidas. Marli, muito obrigado, viu? Obrigada e lembrem-se, o direito não socorre os que dormem. Boa frase essa, gostei. O direito não socorre os que dormem. Então acorde e vá atrás do seu direito. Tchau, Marli. Tchau, obrigada.